o mito de que ninguém se divertia. A imagem de sociedade soviética como uniformemente sombria e desprovida de alegria contradiz evidências históricas abundantes. Cidadãos soviéticos participavam de numerosas atividades recreativas e culturais. Clubes esportivos eram extremamente populares, com investimento estatal massivo em atletismo e competições. Futebol, hóquei e ginástica atraíam multidões entusiastas. Programas de recreação organizados ofereciam acampamentos de verão, excursões e atividades ao ar livre. Sanatórios subsidiados proporcionavam férias em regiões costeiras e montanhosas. Teatros, óperas e salas de concerto apresentavam performances regulares a preços acessíveis. Cinema era entretenimento massivo, com salas de projeção amplamente distribuídas. Festivais culturais celebravam tradições regionais e conquistas artísticas. Parques públicos ofereciam espaços para lazer familiar. Clubes sociais organizavam danças, apresentações amadoras e eventos comunitários. Jovens socializavam em cafés, participavam de grupos de interesse e frequentavam eventos musicais. A vida noturna existia em grandes cidades, embora regulamentada. Aniversários, casamentos e feriados eram celebrados com reuniões familiares e festas. Portanto, apesar de limitações políticas e dificuldades econômicas, cidadãos soviéticos encontravam maneiras de desfrutar vida social, cultural e recreativa. A experiência humana de alegria e comunidade persistia mesmo dentro das restrições sistêmicas. O mito de que a economia soviética foi um fracasso. Um dos mitos mais difundidos afirma que a economia soviética representou um fracasso contínuo desde sua fundação. A realidade histórica apresenta um panorama consideravelmente mais complexo. Durante as décadas de 1930 e 1950, a União Soviética experimentou taxas de crescimento industrial extraordinárias, transformando uma nação predominantemente agrária em uma potência industrial global. A industrialização acelerada permitiu que o país produzisse equipamentos militares, desenvolvesse infraestrutura e expandisse sua capacidade manufatureira em ritmo surpreendente. Economistas ocidentais da época reconheceram esses avanços, embora frequentemente com ressalvas sobre os custos humanos envolvidos. A taxa de crescimento do produto interno bruto soviético nas décadas de 1950 e 1960 rivalizava com economias capitalistas desenvolvidas. O sistema educacional produziu cientistas e engenheiros altamente qualificados, contribuindo para avanços tecnológicos significativos, incluindo o programa espacial que colocou o primeiro satélite e o primeiro humano em órbita. Naturalmente, esse crescimento eventualmente desacelerou nas décadas de 1970 e 1980, período marcado por estagnação e ineficiências crescentes. Portanto, caracterizar toda a trajetória econômica soviética como fracasso ignora décadas de desenvolvimento substancial. O mito de que era totalitário desde o primeiro dia. A caracterização da União Soviética como uniformemente totalitária através de toda sua existência simplifica uma trajetória histórica complexa. O regime evoluiu significativamente através de diferentes lideranças e períodos. Os primeiros anos revolucionários sob Lenin combinaram ideologia radical com pragmatismo econômico, como demonstrado pela nova política econômica que reintroduziu elementos de mercado. A era stalinista, especialmente as décadas de 1930 e 1940, representou o período mais repressivo, caracterizado por expurgos massivos, vigilância intensiva e controle totalitário extensivo. Após a morte de Stalin em 1953, o processo de desestalinização sob Khrushchev trouxe relaxamento significativo. Milhões foram libertados dos campos de trabalho. Restrições culturais diminuíram parcialmente. Discussões políticas tornaram-se marginalmente mais abertas. O período Brezhnev, embora caracterizado por estagnação, não replicou o terror stalinista. A repressão continuou, especialmente contra dissidentes, mas métodos eram relativamente menos violentos. Gorbachev introduziu reformas dramáticas de glasnost e perestroika, permitindo debates públicos anteriormente impensáveis. Portanto, reconhecer variações históricas no grau de controle autoritário é essencial para a compreensão precisa da trajetória soviética. O sistema manteve características autoritárias consistentes, mas a intensidade e as manifestações específicas variaram consideravelmente. O mito de que o colapso foi culpa do comunismo. A explicação monocausal do colapso soviético como resultado exclusivo de falhas do comunismo simplifica processos históricos complexos. Múltiplos fatores interconectados contribuíram para a dissolução da União Soviética em 1991. Problemas econômicos crônicos certamente desempenharam um papel central. Estagnação produtiva, ineficiência alocativa e incapacidade de inovação tecnológica minaram competitividade internacional. A corrida armamentista com os Estados Unidos drenou recursos massivos que poderiam ter sido investidos em desenvolvimento econômico. Queda nos preços internacionais de petróleo na década de 1980 privou o Estado soviético de receitas essenciais. Nacionalismos crescentes em repúblicas não russas, especialmente bálticas, caucasianas e ucranianas, criaram pressões centrífugas poderosas
poderosas. Ressentimentos históricos contra o domínio russo ressurgiram. As reformas de Gorbachev, embora bem intencionadas, desestabilizaram estruturas de controle sem criar alternativas funcionais. Glasnost permitiu expressão de críticas acumuladas por décadas. Perestroika desorganizou mecanismos econômicos estabelecidos sem implementar mercados efetivos. Fatores externos incluíram pressão ocidental e atração do modelo capitalista. Desastres como Chernobyl expuseram falhas sistêmicas dramaticamente. Portanto, compreender o colapso requer análise multifatorial que reconhece a interação complexa entre economia, política, nacionalismo, liderança e contexto internacional. O mito de que ninguém possuía nada. A concepção de que cidadãos soviéticos não podiam possuir propriedade privada constitui simplificação significativa da realidade legal e social. O sistema soviético distinguia claramente entre propriedade pessoal e propriedade privada dos meios de produção. Enquanto fábricas, terras agrícolas e empresas pertenciam ao Estado, indivíduos podiam legalmente possuir bens pessoais. Apartamentos eram frequentemente ocupados através de contratos de longo prazo que funcionavam similarmente à propriedade. Automóveis, embora escassos e caros, eram propriedade privada de seus compradores. Objetos domésticos, roupas, livros e eletrônicos pertenciam aos indivíduos que os adquiriam. Casas de campo, as famosas dachas, podiam ser propriedade privada, especialmente em períodos posteriores. Joias, obras de arte e instrumentos musicais eram transmitidos entre gerações como herança familiar. O Estado até permitia pequenos negócios artesanais e atividades comerciais limitadas em determinados períodos. Mercados de segunda mão floresciam, onde cidadãos vendiam pertences pessoais. A distinção fundamental estava nos meios de produção, não na totalidade dos bens. Compreender essa diferença é essencial para avaliar adequadamente o sistema de propriedade soviético e suas implicações na vida cotidiana. O mito de que todos viviam em blocos. A imagem dos blocos uniformes de concreto domina representações visuais da vida urbana soviética. Embora essa arquitetura existisse amplamente, especialmente durante o programa de construção em massa de Khrushchev, a realidade habitacional apresentava maior diversidade. Centros urbanos históricos mantiveram edifícios pré-revolucionários com arquitetura tradicional russa e europeia. Moscou e Leningrado preservaram palácios, mansões e construções ornamentadas convertidas em apartamentos comunais. Diferentes períodos produziram estilos arquitetônicos distintos. As construções stalinistas, conhecidas como Vysotsky, apresentavam decoração elaborada, detalhes neoclássicos e apartamentos espaçosos destinados à elite. Projetos de Khrushchev priorizaram funcionalidade sobre estética, criando os famosos blocos padronizados chamados Khrushchevki. Períodos posteriores trouxeram experimentação com designs modernistas. Cidades em diferentes repúblicas soviéticas refletiam influências culturais regionais em sua arquitetura. Áreas rurais mantinham habitações tradicionais de madeira. Regiões como Ásia Central e Cáucaso preservaram características arquitetônicas locais. A qualidade e o estilo da moradia variavam conforme localização geográfica, período de construção e status social dos ocupantes. Portanto, reduzir toda a habitação soviética aos blocos cinzentos padronizados ignora a diversidade arquitetônica real presente no território soviético. O mito de que não havia bens de consumo disponíveis. A disponibilidade de bens variou dramaticamente conforme período e localização. Nas décadas iniciais, especialmente durante a industrialização forçada e a Segunda Guerra Mundial, a escassez severa caracterizou a experiência cotidiana. Nas décadas de 1960 e 1970, a situação melhorou consideravelmente em centros urbanos principais. Televisores, refrigeradores e máquinas de lavar tornaram-se gradualmente acessíveis para famílias urbanas. A indústria soviética produzia roupas, calçados e utensílios domésticos básicos. Editoras publicavam milhões de livros anualmente a preços subsidiados. Produtos culturais, como instrumentos musicais e equipamentos esportivos, estavam disponíveis. A qualidade frequentemente era inferior a equivalentes ocidentais, e variedade limitada representava frustração constante. Filas longas caracterizavam a aquisição de itens desejáveis. Mercados alternativos floresciam, oferecendo produtos indisponíveis através de canais oficiais. Bens importados eram extremamente valorizados e difíceis de obter. Regiões remotas experimentavam escassez mais severa que capitais. A situação deteriorou-se nas décadas de 1980, quando problemas sistêmicos intensificaram-se. Portanto, embora desafios reais existissem, afirmar a ausência total de bens de consumo constitui exagero histórico. O mito de que todos eram igualmente pobres. Outro mito persistente sugere que a sociedade soviética alcançou igualdade absoluta através da pobreza universal. A estrutura social soviética era, na verdade, marcadamente hierárquica. Membros proeminentes do Partido Comunista desfrutavam de privilégios substanciais, incluindo acesso a lojas especiais chamadas berioska, onde produtos importados e de qualidade superior estavam disponíveis. Esses estabelecimentos eram inacessíveis ao cidadão comum. A nomenclatura, termo usado para descrever a elite administrativa e política, tinha acesso a residências melhores, veículos oficiais
rurais, casas de campo conhecidas como dachas e assistência médica superior. Trabalhadores em setores prioritários como indústria pesada e pesquisa científica recebiam salários mais elevados e benefícios adicionais. Artistas, escritores e acadêmicos reconhecidos pelo Estado também gozavam de status privilegiado. O sistema criou diferenciações claras de padrão de vida, contradizendo o ideal igualitário teoricamente ensinado. Estudos sociológicos, realizados posteriormente, revelaram disparidades significativas de renda e acesso a recursos entre diferentes grupos sociais. A igualdade pregada pela ideologia oficial contrastava com a realidade de uma sociedade estratificada, onde conexões políticas e posição institucional determinavam oportunidades e qualidade de vida. O mito de que ninguém podia sair do país. A percepção de que cidadãos soviéticos estavam completamente impedidos de deixar o país requer nuances importantes. As políticas de imigração variaram dramaticamente através dos diferentes períodos soviéticos. Nos anos iniciais pós-revolução, o movimento através de fronteiras era relativamente mais fluido. A era stalinista trouxe restrições severas, tornando a imigração virtualmente impossível para a maioria. Fronteiras tornaram-se fortemente militarizadas e tentativas de saída não autorizada eram tratadas como crimes graves. No período pós-Stalin, certos grupos conseguiram permissão para emigrar em circunstâncias específicas. Judeus soviéticos, especialmente após pressão internacional nas décadas de 1970, obtiveram permissões de emigração em números crescentes. Alemães étnicos conseguiram retornar à Alemanha em determinados períodos. Reunificação familiar ocasionalmente justificava permissões de saída. Artistas, cientistas e atletas viajavam ao exterior em delegações oficiais, embora sob supervisão rigorosa. Deserções durante essas viagens causavam escândalos internacionais. A partir de Gorbachev, restrições diminuíram dramaticamente. Milhões eventualmente deixaram o país durante o colapso soviético. Portanto, embora restrições severas existissem, elas variaram historicamente e afetaram grupos diferentes de maneiras distintas. A experiência não era universalmente uniforme através do tempo e das populações. O mito de que a religião foi completamente proibida. A relação entre Estado soviético e religião era mais complexa que proibição absoluta. A ideologia oficial promovia ateísmo e caracterizava a religião como superstição prejudicial. Campanhas antirreligiosas incluíram fechamento de igrejas, monastérios e mesquitas, especialmente durante períodos de radicalismo intenso. Líderes religiosos enfrentaram perseguição severa, particularmente nas décadas de 1920 e 1930. Milhares de membros do clero foram presos ou executados. Educação religiosa formal foi banida. Propaganda ateísta permeava escolas e mídia oficial. Contudo, a prática religiosa nunca foi completamente erradicada. Milhões continuaram praticando suas religiões em privado ou através de redes clandestinas. A Igreja Ortodoxa Russa sobreviveu como instituição, embora sob controle estatal rigoroso. Durante a Segunda Guerra Mundial, Stalin relaxou políticas antirreligiosas para mobilizar apoio patriótico. Igrejas foram reabertas e o patriarca foi reconhecido oficialmente. Regiões como Cáucaso e Ásia Central mantiveram tradições islâmicas apesar de restrições oficiais. Comunidades judaicas preservaram práticas, embora enfrentando discriminação significativa. Batismos, casamentos religiosos e funerais continuaram ocorrendo discretamente. Portanto, enquanto a religião organizada enfrentou supressão sistemática, a fé pessoal persistiu através de adaptação e resistência. O mito de que as mulheres tinham completa igualdade. A União Soviética promoveu direitos femininos desde seus primeiros anos, mas igualdade completa permaneceu como objetivo não realizado. A legislação inicial garantiu direitos impressionantes para a época, incluindo sufrágio universal, direito ao divórcio, acesso à educação e proteção trabalhista durante gravidez. A ideologia oficial enfatizava a liberação feminina através da participação no trabalho produtivo. Taxas de emprego feminino eram extraordinariamente altas. Mulheres ocuparam posições em profissões tradicionalmente dominadas por homens, incluindo engenharia, medicina e ciência. Educação superior estava aberta igualmente a ambos os gêneros. Contudo, desigualdades persistentes contradiziam a retórica oficial. Mulheres carregavam dupla jornada, responsabilizando-se simultaneamente por trabalho profissional e tarefas domésticas. Infraestrutura de apoio, como creches, era frequentemente inadequada. Posições de liderança política permaneciam predominantemente masculinas. O Politburo, órgão máximo de decisão e execução dentro de um partido comunista, raramente incluía mulheres. Diferenças salariais existiam, embora menores que em sociedades ocidentais contemporâneas. Certas profissões com mais mulheres, como ensino fundamental e enfermagem, recebiam remuneração inferior. Representações culturais frequentemente reforçavam papéis tradicionais de gênero. Portanto, enquanto avanços significativos ocorreram em direitos formais e participação laboral, igualdade substantiva em poder, reconhecimento e divisão de trabalho doméstico permaneceu incompleta. O mito de que toda arte era propaganda. A caracterização de toda a produção cultural soviética como mera propaganda governamental ignora a riqueza e complexidade da vida artística. O realismo socialista era certamente o estilo oficial obrigatório, exigindo
exigindo que a arte glorificasse trabalhadores, celebrasse conquistas socialistas e promovesse valores coletivistas. Artistas que desviavam dessas diretrizes enfrentavam consequências, incluindo censura, perda de oportunidades profissionais ou perseguição. Contudo, dentro dessas restrições, artistas desenvolveram trabalhos de mérito artístico genuíno. Compositores como Shostakovich e Prokofiev criaram obras musicais profundas e complexas que transcendiam propaganda simples. Cineastas como Eisenstein e Tarkovsky produziram filmes artisticamente inovadores reconhecidos internacionalmente. Literatura incluía obras de qualidade por autores como Bulgakov, Pasternak e Akhmatova. Embora frequentemente enfrentassem dificuldades com censura, uma cultura não oficial floresceu paralelamente às instituições estatais. O movimento samizdat circulava literatura proibida através de cópias manuscritas ou datilografadas. Artistas underground criavam obras experimentais em apartamentos privados. Comunidades intelectuais mantinham discussões filosóficas e literárias afastadas da supervisão oficial. Música rock e jazz desenvolveram audiências dedicadas apesar de desaprovação oficial. Portanto, reduzir toda a expressão cultural soviética à propaganda simplifica grosseiramente uma paisagem artística multifacetada. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Se você tem gostado do conteúdo e quer me ajudar a criar ainda mais, considere se tornar membro do canal. Deixei na tela outro vídeo que escolhi especialmente para você. Te vejo no próximo vídeo.